Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de todos vocês. Olha só, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele traz mais uma mensagem profética para todo o mundo. Ele diz em sua mensagem que algo irá acontecer com o presidente dos Estados Unidos. Eu te peço que você preste muita atenção no que ele tem a dizer neste vídeo e logo após deixe a sua opinião sobre isso aqui na região dos comentários. E além disso, não se esqueça de deixar o seu like aqui, pois assim o YouTube passa a recomendar esse vídeo para mais pessoas que com certeza estão precisando receber esta mensagem. E se não for incômodo, eu também te peço que você compartilhe esse vídeo com mais um contato para que assim ele também venha estar sendo alertado. E vale ressaltar que aqui na região dos comentários eu irei estar deixando o canal do apóstolo Reginaldo Rolim. Está bem? Agora, por favor, preste muita atenção no que ele tem a dizer. Adentrei de última hora, porque o Espírito Santo de Deus me incumbiu da responsabilidade de adentrar e trazer algo novo aqui. Eu lhe peço 30 minutos da sua atenção. Em primeiro lugar, eu quero falar de um sonho. Desde as lives de 2022, no finalzinho de 2022, que eu venho relatando, novembro, dezembro de 2022, quem me acompanha desde então sabe da veracidade disso que eu estou falando. Eu não entendia no final de 2022, novembro, dezembro de 2022, o porquê que Deus estava abrindo a minha boca para falar isto sobre os Estados Unidos. E Deus me dizia sobre os Estados Unidos e me falava sobre o Brasil. E o Senhor me dizia algo. Eu te coloco como profeta em território nacional brasileiro, eu te coloco como profeta em território americano. E o Senhor começou a ministrar no meu coração aquilo, porque aquilo era novo. Até então, eu não fazia live. Até então, eu detestava fazer live. Isso, para quem é mais antigo no canal, sabe disso. Não tinha aparelho, era um celular, estava quase queimando, colocava em cima de uma caixa. Tem pessoas que se lembram disso, não sei se lembram disso. Colocava em cima de uma caixa, era um aparelhozinho desse aqui, mais ou menos, colocava o celular caía. Porque eu não era acostumado a fazer uma live. Já tinha uma igreja numerosa, frequentadas por todos nas cidades e região metropolitana do estado que eu moro, vinha muita gente. Isso é real. Deus já me usava como profeta dentro da igreja e eu perdi o número de vezes. Autoridades, juízes, desembargadores, oficiais de polícia de alta patente e grandes outras autoridades, deputados estaduais, federais, aqui no estado, da qual eu tenho um relacionamento bom, são meus amigos, são pessoas boas e alguns deles eu até realizei o casamento. Mas até então não gostava de ser filmado. Por isso que não tem muitos relatos meus sendo filmado. Aconteceu fatos que, se fosse usar o poder da mídia, já teria crescido e desenvolvido 1000 vezes mais. Mas eu nunca gostava de aparecer. E alguns vídeos que postavam só ouviam a minha voz. E as pessoas diziam, esse homem, ninguém vê, não gostaria que filmasse a minha imagem. Mas aí o Senhor, no final de 2024, começou a falar comigo sobre as eleições, começou a falar comigo sobre o presidente, então, Jair Messias Bolsonaro, começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo. E aí eu comecei a dar algumas coisas, e aí comecei a mostrar algumas visões que Deus me dava, porque eu tinha perdido a paz.
Deus mandava e eu não ia fazer, e tinha pedido a paz, eu disse, eu vou fazer, Senhor, eu quero paz. Eu comecei a ter sonhos. Até então, não tinha sonhos. E o Senhor começou a me abençoar com sonho 2 vezes no mês. Eu comecei a contar os sonhos. Hoje, praticamente são 2 vezes por semana que eu tenho sonhos. Então, nesta data, o Senhor me mostrou as eleições. E me mostrou o percurso do começo, do meio, e aí foi até o fim. Do percurso, cumpriu-se pela metade, está no meio, mas ainda está em curso, ainda não chegou ao fim. Para quem acompanha um sonho há um tempo. Neste interim, Deus me mostrou o resultado das eleições para presidente da República Federativa do Brasil. Ou aquilo que as televisões estavam anunciando, porque eu vi a televisão anunciando. E eu passei aqui, eu vou perguntar quem viu esse vídeo, tá bom? E eu falei, gente, eu vi que as televisões anunciavam que Lula ganhava as eleições e Deus me dava porcentagem. Eu vi essa porcentagem. Quem se lembra disso aí, diga eu. Pronto, pode colocar. Quem se lembra aí, vai colocando eu. Vai colocando eu. Eu preciso começar daí para começar a falar o que eu tenho que falar. As pessoas que aqui estão, que me acompanham, sabem do vídeo. E tá aí. Eu. E aí eu comecei a desenhar os fatores que iriam acontecer. Vocês sabem muito bem como nós vivemos hoje em território nacional brasileiro. E aí aconteceu. E aí eu fiquei espantado, porque o sonho se tornou realidade. Mas eu também vi o meio e eu também vi o fim. Muitas vezes sem poder nem falar, mas eu vi o fim. Eu vi o fim. Do processo todo, eu vi o fim. Eu entrei às 16h30 hoje, porque Deus me incumbiu. Você vai ter uma conversa muito séria com a nação brasileira. O link está aí. Compartilha com mais 2.000 pessoas. O link está aí. Você vai convidar mais 2.000 pessoas. Eu vou tentar resumir, mas bem explicado e desenhado. Comecei eu fazendo uma retrospectiva de quando eu comecei. Mesmo sem querer começar. Não era fã de live. Não era fã de aparecer. Eu sempre fui muito recatado. E sempre andei com Deus, conversando com Deus. E aí, talvez, por isso Deus me escolheu. Com certeza. Mas eu vou voltar à atualidade hoje. Só queria começar o começo. Eu comecei. Você que entrou agora é preciso você assistir o começo. Depois. É preciso você assistir o começo depois, tá bom? E aí o Senhor vem me mostrando desde 2022 sobre a saúde, no finalzinho de novembro, dezembro, de John Biden nos Estados Unidos. Desde esse período, eu venho falando sobre a saúde de John Biden. As pessoas que aqui estão, quem contempla isso desde o final de 2022? Quem contempla isso? Vocês podem observar eles colocando eu. Desde 2022. Novembro de 2022. Então, não é de agora que eu venho batendo na tecla sobre a saúde de John Biden. Já dizia eu, em final do ano de 2022, que eu via aquele homem débil. Final de 2022, lá e finalmente, está lá. Eu vi o homem débil. E eu perguntava no final de 2022 quem era o vice-presidente daquele homem. Porque eu via e tentava ver, achava aquilo quase impossível, aquele homem terminar o mandato presidencial dos Estados Unidos. Isso eu já dizia e afirmava em novembro e dezembro de 2022.
Só que de lá para cá, Deus não me deixou quieto e continuou me mostrando. Há 2 meses, não deu isso, não está com 2 meses. Há 44 dias atrás, hoje é dia 28/6, volta-se 44 dias, tem uma live, vou pedir para o Diário do Profeta fazer um resumo, né, uma retrospectiva de todas as vezes, desde o final de 2022, que eu falei sobre John Biden. Para que as pessoas, às vezes, elas não lembram. Para que o Diário do Profeta, que é uma pessoa que mora no Japão, eu não o conheço, mas ele fiscaliza toda a minha live. E ele vê o que é verdade e ele faz os cortes. Eu vou pedir para eles, porque são 12 horas de diferença daqui, são 15 para as 17. Lá vai amanhecer o dia agora, 15 para as 5. Então, daqui a 2 horas, 3 horas, o Diário do Profeta poderá estar assistindo essa live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe bem para mim, por amor dos seus filhos, por amor dos seus netos, por amor das novas gerações. Olhe para mim. Nunca eu fui de fazer alarde como muitas pessoas fazem. Eu não gosto de alarde. Eu não gosto de espantar, eu não gosto de colocar medo em ninguém. Você não precisa ter medo. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo que Deus falou, querendo colocar medos nas pessoas. Não façam isso. Não façam isso. Deus é amor. Por isso eu peço ao Espírito de Deus que tome conta das palavras que saem da minha boca para que não possa eu ser mal interpretado. E aí, há cerca de 44 dias atrás, da data de hoje, 28/6/2024, eu tive um sonho. E este sonho eu vi o cérebro do presidente dos Estados Unidos. E esse cérebro, uma enfermidade no cérebro dele, como se fosse, não especifiquei totalmente, é como se fosse, porque eu não sou médico, não sou especialista, eu tive um sonho e uma visão. Vi eu o cérebro dele como se fosse Alzheimer. Quem se lembra disso aqui? Coloca eu. A Amanda Novai diz, eu me lembro. Quem se lembra, coloca eu. Somente quem lembra. Letra, eu, e as pessoas estão colocando eu. As pessoas estão colocando eu me lembro. Então, olha tanto de gente que está colocando eu me lembro. Será que eu estou só nessas lives? Não. Deus está comigo e as pessoas que me acompanham estão aí. Eu dizia, eu vi o cérebro de Joe Biden como se tivesse Alzheimer. E garantia que, gente, eu fiz assim, gente, se este homem terminar o mandato presidencial para presidente da República dos Estados Unidos da América, é um milagre. Ele pode fazer culto de ação de graça. Se é que ele faz culto, é um milagre. E eu dizia isso aqui. É um milagre. Se esse homem terminar. Se é um milagre esse homem terminar, como é que esse homem vai concorrer ao cargo mais alto do território americano, e um dos mais importantes do mundo, que é a presidência da República dos Estados Unidos da América? Eu não entendia, dava um nó. Na minha cabeça que sou profeta, na minha cabeça que sou profeta, na minha cabeça que sou profeta, que tenho uma intimidade com Deus, que aceitei Jesus com 15 anos de idade, 15 anos de idade, eu aceitei Jesus. Com 11 anos de idade, minha mãe me leva ao centro espírita para desenvolver a mediunidade, porque sou filho de pais, pai e mãe, espírita que desenvolvia as suas mediunidades. A minha mãe lia mão, e as pessoas vinham de longe para ver aquilo. E eu via que ela fazia bem aquilo que fazia. Só que ela me leva para um centro espírita para desenvolver a mediunidade. Isso me conturbou com 11, com 12, com 13. Eu via nas coisas. Minha mãe e meu pai diziam, se ele vê, escreve. Se ele vê, escreve. E eles escreviam tudo aquilo.
Minha mãe falou algumas palavras para mim sobre o que ela achava que era a mediunidade na minha vida. Dizia ela que eu tinha uma áurea muito grande aberta e que eu tinha uma luz muito forte, que ela não detectava o quê? Só que eu detectei porque com 15 anos de idade, em 1988, 1º de janeiro de 1988, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu tenho 51 anos de idade. Hoje eu tenho 51 anos de idade. 1º de janeiro de 1988, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quantos anos eu tinha, então, hein, quando eu aceitei Jesus? Quantos anos eu tinha quando eu aceitei Jesus? Eu nasci em 72. Eu nasci em 1972. Eu aceitei Jesus em 1988. Quantos anos eu tinha, então? Quando eu aceitei Jesus? Alguém vai colocar aí, ok? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Aí eu aceitei Jesus. E descobri que eu era profeta. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, né? Alguém está botando que é 16. Marcelo Marques está botando que é 15. Mas eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Porque eu faço o aniversário no dia 30 de dezembro, já no final do ano. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Porque foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Dia 1º de janeiro de 1988. Mais ou menos isso, uns 15 anos, não sei. Mas umas pessoas botam 15, outras botam 16. Mas escute, eu descobri que eu era profeta. Que minha mãe não tinha mentido que eu tinha uma mediunidade muito grande. Ela não tinha mentido. Realmente eu tenho uma mediunidade muito grande. O meu pai também não tinha mentido, só esse menino aqui. Meu pai dizia para mim, eu com 11 anos, ele é um médium, indo e voltando. Ele é um médium indo e voltando. E eles me levaram. 11 anos ninguém anda pela própria perna, principalmente na minha época, né? Eles me levaram para desenvolver a mediunidade em 1977, 78. Não, 82, né? Em 82 eles me levaram, mais ou menos 83, para me desenvolver a mediunidade. Uma coisa assim, não estou lembrado, né? Eu sei que eu tinha 11 anos. Então, nenhum dos dois mentiram. Só que a mediunidade que eu tenho é com Deus, Jesus de Nazaré. E aí o Senhor me conturbou com aquele sonho, eu vim aqui, contei, porque via eu o cérebro de John Biden e vi, supondo que eu não sou médico especialista, como se fosse uma Alzheimer. Contei há 44 dias antes dessa data de 28/6/2024, tá? Tá aí no YouTube, pode procurar. Agora escuta bem. Eu tive um sonho no dia 2 de janeiro de 2024. 2 de janeiro de 2024, eu guardei aquilo ali. Eu sei, eu estou sonhando com John Biden de novo. O seu destino entrega os Estados Unidos também as coisas que acontecerão nos Estados Unidos da tua mão. Não é profeta só do Brasil, não. E aí eu comecei a sonhar, esse sonho repetiu por 3 vezes. Só que no dia 24, aconteceu antes, um pouquinho, mas eu vou falar do sonho do dia 24/6 de 2024. Eu não via, eu tento, gente, olha para mim, gente, eu tento abrir os olhos e ver, tentar enxergar a possibilidade de John Biden concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos, e eu não vejo. E isso eu quero dizer para você que me conturba. Por quê? Porque eu só apenas, eu perguntei a Deus, e Deus disse, que tu vê? E o Senhor me ensinou uma coisa, aprenda a ler o que você vê. Quando você aprender a ler o que você vê, não vai haver mais enigmas para você. Não se parará mais por parábolas para você. Você vai entender. Lembra dos meus discípulos? Senhor, quando será a vinda do teu filho? Quando será a vinda? Hipócritas, fariseus, sabei distinguir o tempo e a estação, outono, primavera, verão, inverno? E não sabe.
o dia da minha vinda. Aí o Senhor fala uma parábola. Se nós aprendemos a ler, Deus me disse, aprenda a ler. Aí eu olho assim e tento ver John Biden lá nos Estados Unidos, o presidente atual norte-americano, concorrer às eleições. Eu não consigo ver. Aí eu corro para Deus e pergunto, Deus! Aí Deus, não vou responder. O que você sonhou? Senhor, eu sonhei que ele não chegava a concorrer às eleições. Se esse homem chegar ao mandato final, é um milagre, Senhor. Está com quanto tempo que você anda batendo nessa tecla? Desde o final de 2022. E o Brasil não acordou ainda, filho. O Brasil não acordou ainda. Mas o mundo vai acordar por aquilo que eu estou lhe mostrando. O mundo vai acordar para aquilo que eu estou lhe mostrando. E eu tive um sonho. Já hoje, na madrugada, porque era madrugada, dia 28. Era como se o John Biden, confirmando os sonhos anteriores, que ele não concorria às eleições presidenciais. Isso eu já venho falando. Mas eu vi o Barack Obama. Vocês vão me ajudar aí, gente, para não errar, tá? O ex-presidente dos Estados Unidos da América é Barack Obama, não é isso? Não é isso, gente? Aí vocês podem falar. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, antes de John Biden, Sandra de Carvalho, é Barack Obama, não é isso? Pronto. Eu vi Barack Obama se aproximando de John Biden. E vocês, nem o Brasil e nenhum outro país do mundo, eu vou repetir bem claro, nem o Brasil, nenhum outro país do mundo sabe mais aonde anda Barack Obama. Nem vocês, nenhum outro país do mundo sabe mais aonde anda Barack Obama. Aí eu vi Barack Obama se aproximando de John Biden. Aí o Senhor disse, no sonho de hoje, dia 28/6 de 2024, presta atenção e vê. E o Senhor dizia, olhe Barack Obama, junto com o presidente atual dos Estados Unidos, John Biden. Juntamente com ele chegava a Michelle Obama. O nome da antiga dama é Michelle Obama, não é isso? O nome da antiga dama é Michelle Obama, não é isso? Eu vou esperar a confirmação de você. O nome da antiga dama é Michelle Obama, não é isso? Esposa do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não é isso? Pronto. Eu vi os dois. Tanto Barack Obama encostando em John Biden, no sonho que eu tive no dia 28/6. Esse sonho foi agora, de 2024. Porque a figura que me chamava a atenção era de duas pessoas que o mundo todo não sabe onde anda. Barack Obama e Michelle Obama. E Deus diz, faz a live hoje. Eu sei, eu tenho um culto, não dá para fazer. Entra de última hora que eu estou mandando. Eu, Senhor, estou determinando. Entra de última hora e fala que você viu no sonho Barack Obama, Michelle Obama, e que você não enxergou, apesar de ter perguntado para mim, e eu não lhe respondi, que você não enxergou no sonho John Biden concorrendo às eleições. Mas eu não lhe respondi, porque você tem que aprender a ler. Quando eu estou falando. Eu digo, sim, senhor. Escuta bem. Saio do território americano, espero que tenha ficado muito explícito e escrito. Saio do território americano agora e vou finalizar com o Brasil. Alguns meses, 3 meses. Cito muito data, porque para ninguém tentar bular. 28/6/2024 hoje. Há 3 meses, antes dessa data de hoje,
o Senhor vem me dando visões sobre o mercado financeiro, econômico e sobre instituições bancárias em território nacional brasileiro. E antes de acordar, o Senhor me mostrou instituições bancárias. O Senhor me mostrou o Banco Central. Banco Central. O Senhor me mostrou economistas se reunindo. Muitos economistas de instituições privadas, né, particulares, governamentais, estaduais, municipais. Muitos economistas. E o Senhor diz, olha, antes mesmo de você acordar. E eu olhei aquilo. E relata no que você vai fazer. E vai contar para essas pessoas em território nacional brasileiro. Diga para eles que eu, Senhor, Criador do céu e da terra, estou determinando que eles fiquem ligados no departamento financeiro do território nacional brasileiro, na parte da economia, no Banco Central, nos bancos, tanto os governamentais como os privados, na área financeira e econômica do território nacional brasileiro. E o Senhor me dizia, lembra, Reginaldo, que eu só mostro antes, nunca depois do acontecimento. Eu nunca faço uma live com intuito de espantar ninguém, porque não acho isso viável nem legal. Não é bom. Nunca faço. Em Ezequiel fala sobre o atalaia. E eu encerro agora, escuta o que eu vou dizer. Em Ezequiel fala sobre o atalaia de Israel. O atalaia de Israel. O atalaia de Israel. Isso está escrito no livro de Ezequiel. Capítulo 3, versículo 16 em diante. No capítulo 3, o atalaia de Israel. Ezequiel 3. O atalaia significa aquele que ouve a voz de Deus e que toca a trombeta. É isso que eu estou fazendo agora. Tocando a trombeta para a nação brasileira. Eu vi um acúmulo de pessoas de grande porte, ricos em território nacional brasileiro, ricos e milionários e bilionários em território nacional brasileiro, Diário do Profeta no alvo, por gentileza, no alvo, Redação do Céu, Pastor Olavo, todos, todo verbo de Deus, todos vocês. Eu vi homens ricos, meu amigo Anderson Luiz. Milionário, meu amigo Anderson Luiz. Bilionário, meu amigo Anderson Luiz. Diário do Profeta. Bilionário, poderoso financeiramente. Eu vi esses homens correndo para instituições bancárias. Eu estou dizendo do sonho que eu tive. Antes de acordar, e eles trocando o dinheiro deles, milhões e milhões e milhões, e bilhões e bilhões, muito dinheiro, não era pouco, que estava investido em território nacional brasileiro. Muito dinheiro. Eu vi em sonhos, trocando por dólar. Trocando por dólar e trocando por euro. Dólar e euro. E era um alvoroço. Mas o Senhor diz, lembra do que tu está vendo. Tu estás vendo só de gente rico, riquíssimo e poderoso. Essa movimentação. E uma preocupação muito grande. Eu vi uma data. Eu não soube detectar se era até esse período, que era 7 de novembro de 2024. Eu vi essa data, 7 de novembro de 2024. Eu não sei se era estabilidade ou desestabilidade. Eu acredito que seja desestabilidade de um período até o dia 7 de novembro de 2024. Quando eu estava para acordar um minuto, eu vi uma movimentação em território nacional brasileiro, agora sim, de pessoas.
e dentro dos olhos das pessoas um índice de preocupação muito grande. Então, eu quero dizer algo para vocês. Deus mandou determinar que nós levantássemos um clamor, porque o que tem que vir, vai vir e não vai cessar. O que tem que vir, vai vir e não vai cessar. O que tem que acontecer, vai acontecer. Por isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. E quem crê diz, esta é a oração que nós temos que fazer. Essas 3 semanas, de hoje a 3 semanas, ficaremos totalmente atentos a qualquer fatos e acontecimentos em território nacional brasileiro. Nesta live foi falado, na sua totalidade, 70% dos Estados Unidos da América e 30% do território nacional brasileiro. Para um bom entendedor, entendam. Os discípulos perguntaram ao Jesus, por que tu fala por parábolas? Jesus responde ao seu discípulo, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu. Aos demais, não. Vocês que estão assistindo essa live agora, vocês irão adentrar e vocês irão assistir novamente. É preciso vocês assistir novamente esta live. É preciso vocês assistir. Se não é pedir muito, se puder assistir 2 vezes, assista 2 vezes esta live. E se não é pedir muito e não for muito incômodo, compartilhe ela com o maior número de pessoas que você puder compartilhar. Eu quero abençoar a vida dos ofertantes, dos dizimistas, das pessoas que vão plantar uma semente. Eu quero abençoar. Eu aprendi que no reino de Deus não se gasta, se investe. Reino de Deus não se gasta, se investe. E quando você se investe em algo que foi levantado para te informar, para que você veja o que é dito e depois os acontecimentos. Antes mesmo de acontecer, Deus mostra a vocês, Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, seu servo profeta. Eu quero abençoar a vida de todas as pessoas que vão poder fazer uma oferta agora, nesse exato momento. Nós precisamos de algumas coisas para a distribuição das nossas cestas básicas. Precisamos de alguma coisa. Não vou relatar o quê, porque nunca relato. Precisamos de alguma coisa para a relação, a distribuição das nossas cestas básicas. E você vai fazer sua oferta por livre e espontânea vontade se você sentir. O Pix está aí. 10.483.076. 1000 ao contrário, 79. Eu vou repetir mais uma vez. 10.483.076. 1000 ao contrário, 79. Você pode bater um print da tela, que vai dar conta para quem quer fazer um TED, uma transferência eletrônica, tem a agência, né? Tem a agência, tem a conta, é conta corrente, né? Que é da pessoa jurídica, que é a igreja evangélica, está lá, é Deus vivo. E aí você podendo fazer, faça. Não deixe de fazer. Se você se sentir tocado, você vai fazer, que é a ação social da nossa igreja, e você vai ajudar muito. Se você sentir vontade. Sabe por quê? Porque até para ser abençoado, não há obrigação. Nem para ir para o céu tem obrigação. Deus dá o caminho, dá a direção. A pessoa vai se a pessoa quiser. Para ser abençoado da mesma forma, da mesma maneira. Então, se você sabe o que é semear numa terra profética, você vai plantar sua semente
no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. 10 483 076 1000 ao contrário 79. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plante e não deixe de ser abençoado. Eu quero consagrar essa água. Quem beber dessa água vai receber curas, milagres, prodígios, maravilha. Essa água que está sobre a sua geladeira, essa água que está sobre o seu gelágua, essa água que está sobre a sua casa. Deus, todas as pessoas que beberem das águas que estão sendo consagradas através dessa oração, receberão cura, milagre, prodígio, maravilha. Toma conta de todos que estão nessa live e da sua família representada por cada uma das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beba dessa água. Deus possa abençoar cada um de vocês que irão plantar essa semente. Lembre-se, ao plantar, sorria. Plante com amor, porque eu tenho certeza que Deus vai te retribuir 1000 vezes mais. Vocês nunca mais deixarão de plantar uma semente. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amo todos.